A Qualquer Custo, dirigido por David Mackenzie, ou do título em inglês que eu gosto muito mais, chamado Hell or High Water, né? O filme trata-se de um western moderno, são cowboys, mas não são, ele tá todo tempo querendo retratar isso, com algumas figuras de linguagem que aparecem durante o filme, mas acompanha a vida de dois irmãos ou dois bandidos que estão roubando bancos em sequência por conta de algo. Esse algo eu não preciso contar porque você precisa descobrir, e é um algo bem interessante, bem inteligente, que sai um pouco da mesmice dos filmes de assalto. Do outro lado a gente vê o Marcos, vivido pelo Jeff Bridges, caçando esses dois irmãos junto com seu parceiro, um mestiço, índio e americano. Essa simplicidade que eu estou apresentando do plot é a simplicidade com que o filme carrega toda a sua história. Eu saí do cinema já querendo falar a frase que esse é um filme de cowboy moderno, porque isso remete diretamente ao fantástico, ao ótimo e fabuloso, onde os fracos não têm vez. E assim como os filmes de cowboy, ele se centra basicamente nos seus personagens e na sua história, por mais que seja uma história simples. Não sei, ele não se importa tanto com o background, ele não se importa tanto com pensamentos a mais, com mensagem, com esse negócio todo. Não, ele quer que você saia fascinado pelos seus personagens, todos os personagens, que são inclusive bem cinzas. Não, o filme não é tão maniqueísta, em alguns momentos sim, mas no geral os personagens têm o lado bom, o lado ruim. Um que tem um lado do bem maior e o outro que tem um lado do mal maior, digamos assim, mas ainda assim são bem equilibrados e todos têm vários tons. E como o filme se encalca fortemente em seus personagens principais, o elenco deveria estar à altura disso, e realmente esteve. O elenco definitivamente é o ponto mais alto do filme, apesar de ter uma direção, fotografia, trilha sonora muito eficiente, é o elenco quem brilha. Chris Pine entrega um personagem muito interessante, muito diferente de tudo que ele entregou. É uma mistura do Ryan Gosling em Drive e uma mistura, por que não, do personagem do Clint Eastwood, ou de personagens que o Clint Eastwood gostava de fazer, por exemplo, como O Homem Sem Nome e por aí vai. Jeff Bridges, pra mim, é o ultimate Jeff Bridges nesse filme. Tudo que ele gosta de fazer, tudo que eu sei que ele é muito confortável em fazer, e entregou com nuances muito interessantes. A voz, o queixo caído, sempre protuberante um pouco aqui pra frente, tem nem o que falar do cara. E o Ben Foster, que faz o irmão do personagem do Chris Pine, muito interessante também, muito diferente inclusive do que é o Ben Foster tradicional. Isso me espantou bastante, pensei que ia ser o mais caricato de todos, mas não é. O roteiro precisava que seus personagens e seus atores estivessem muito bem, porque ele gasta muito tempo em diálogos, gasta muito tempo explicando o que são cada uma daquelas pessoas. Quando a gente chega no terceiro ato, nós já estamos cientes de tudo, de todos e do que todos são capazes. Por mais que às vezes não pareça que eles foram ou são aquilo dali, ainda assim a gente chega no terceiro ato dentro da história, totalmente comprometido. Ainda na parte técnica, outra coisa que me chamou muita atenção, a trilha sonora é muito boa. Para quem gosta de country, ela é muito boa. Para quem não gosta, tem que se segurar. Eu adoro, me lembrou muito. Inclusive, eu acho que tem trilha sonora do Jeff Bridges cantando. O Jeff Bridges canta lá no Crazy Heart, um filme muito interessante. Eu adoro esse filme. Eu adoro o Jeff Bridges, meu ator preferido. Eu vou parar de babar ovo aqui do Jeff Bridges, que senão vai ficar a noite não, né? Pra você não sei nem que horas é, mas vai ficar o dia inteiro aqui babando o Jeff Bridges. Mas enfim, uma coisa que me chama a atenção, fora o lance da trilha sonora e também da edição, que é muito interessante, muito compacta e soube trazer os atores pra frente da trama, mas é a fotografia. A fotografia desse filme é maravilhosa, apesar de simples e apesar de funcionar para aquela história específica. Ela é todo o tempo amarela. Não há nenhuma variação de tom. Ela inicia o filme amarelada, toda assim, ó, 100% amarela, e termina dessa forma. Nos dá calor, traz até um pouco de tensão. Eu acho interessante quando ele muda de uma cidade, ele tá numa cidade que parece ter um clima um pouco mais ameno, para mais na frente entrar numa cidade que tem um clima um pouco mais pesado. O amarelo fecha um pouquinho, mas ainda assim explora bastante essa paleta de cores. Na verdade não é uma paleta de cores, é uma paleta de cor, 100% amarelo, um pouquinho pastel, amarelo um pouquinho pastel. Para qualquer custo, o Hell or High Water, como eu gosto de falar, eu dou 4 estrelas. Por que 4 estrelas, PH? Você falou também do filme. Eu acho que não é um filme que vai marcar, que tem uma cauda muito longa. É um filme que funciona muito bem quando você entra do cinema até o momento que você sai. Mas não vejo o filme perdurando muito mais do que isso. E outra coisa que para você gostar mesmo do filme, como eu gostei, é muito interessante que você goste naturalmente de filmes de cowboy, né? De filmes western. Caso você não goste, algumas decisões e alguns pequenos maniqueísmos que tem, principalmente no final do segundo ato e no terceiro ato, você não vai gostar tanto. Por falar em final,
final do filme é fabuloso, diálogos extremamente precisos entre dois personagens que eu não vou dizer quem são. É isso, deixe seu comentário aqui se você assistiu e me responde a pergunta: qual o seu filme de cowboy favorito? Show? Se gostou, dá joinha, se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau.